Quincas Borba é uma obra de Machado de Assis que foi publicada em 1891. É um dos romances mais importantes da literatura brasileira, e é frequentemente estudado em escolas e universidades. Nela, o autor aborda diversos temas importantes, tais como a ética, a loucura, a corrupção, hipocrisia da elite brasileira, entre outros. Para quem pretende prestar a prova da FUVEST, é uma obra obrigatória e muito relevante para entender a literatura brasileira e a época em que ela foi escrita. Nós aqui do canal, Ouvindo Livros, dividimos este artigo em 7 temas, sendo eles os mais relevantes tratados por Machado de Assis em sua obra. Esperamos que assim facilite os seus estudos. Tema 1: Humanitismo como forma de niilismo. O livro conta a história de Rubião, um professor de latim que é levado à loucura após herdar a fortuna de Quincas Borba, um amigo e filósofo que cria a teoria do humanitismo. Esta teoria prega que a sobrevivência do mais forte é a única lei da natureza, e que o altruísmo e a bondade são inúteis na luta pela sobrevivência. O humanitismo é um dos temas centrais do livro, e representa uma crítica à ética tradicional que prega a caridade e a bondade. Machado de Assis usa o humanitismo como uma metáfora para criticar a sociedade brasileira da época, que era marcada pela corrupção e pela busca pelo poder e pelo dinheiro. A teoria do humanitismo é uma tentativa de explicar o comportamento humano em um mundo cada vez mais competitivo, e questiona a noção de moralidade e ética que prevalecia na época. Na obra, Machado de Assis usa o humanitismo como uma forma de niilismo, que é a negação de valores e crenças. O humanitismo prega a ideia de que tudo é efêmero e passageiro, e que o homem é movido apenas pelo interesse pessoal. Um dos exemplos mais marcantes dessa filosofia pode ser encontrado no trecho em que Quincas Borba explica ao protagonista Rubião a teoria do humanitismo: tudo é passageiro. A vida é um sonho. Só se vive uma vez. E o homem é o lobo do homem. Essa teoria mostra que o homem é egoísta por natureza, e que tudo o que ele faz é motivado pelo interesse pessoal. Outro exemplo interessante é a transformação de Rubião, que passa a acreditar na filosofia de Quincas Borba. Ele começa a pensar que tudo é efêmero e que o único propósito da vida é satisfazer os desejos pessoais. Isso fica claro no trecho em que Rubião decide gastar sua fortuna com as pessoas ao seu redor, sem se importar com o futuro. Ele acredita que o dinheiro não tem valor e que o importante é viver o momento. No entanto, essa filosofia de niilismo acaba levando Rubião à ruína. Ele é enganado pelas pessoas que o cercam, que se aproveitam de sua ingenuidade e falta de senso crítico. No final da obra, Rubião acaba perdendo tudo e se tornando um mendigo. Essa queda demonstra as consequências de acreditar em uma filosofia que nega valores e crenças, levando o indivíduo à completa desesperança. Tema 2: Loucura. A loucura também é um tema importante em Quincas Borba. Rubião é um personagem complexo, que começa como um homem ingênuo e bem-intencionado, mas que lentamente é levado à loucura pela riqueza e pelo poder. A loucura de Rubião é um comentário sobre a fragilidade da mente humana, e como ela pode ser facilmente corrompida por influências externas. Machado de Assis utiliza a loucura para explorar as contradições do comportamento humano e questionar a noção de sanidade e insanidade. O autor explora a loucura de forma bastante intensa e presente ao longo de toda a obra. Um dos exemplos mais marcantes é a própria figura de Quincas Borba, o filósofo humanitista que, após se tornar rico, acaba enlouquecendo e abandonando a filosofia que pregava. Além disso, vemos outros personagens que apresentam problemas mentais ou que são vistos como loucos pelos demais. Um trecho importante que ilustra a presença da loucura na obra é quando Rubião, após receber a herança de Quincas Borba, começa a apresentar sinais de instabilidade mental. Ele passa a ter alucinações e a falar coisas desconexas, o que deixa seus amigos preocupados. Esse trecho mostra como a loucura pode ser algo que se desenvolve aos poucos e que muitas vezes não é percebida pelas pessoas próximas até que se torne evidente. Outro exemplo interessante é a personagem Sofia, que é vista pelos demais como louca por suas atitudes consideradas extravagantes e fora do comum. No entanto, é possível interpretar a loucura de Sofia como uma forma de crítica à sociedade que a cerca e que espera que as mulheres se comportem de maneira submissa e recatada. Podemos ainda citar o caso de Palha, que é internado em um hospício após apresentar sintomas de loucura. Nesse trecho,
Machado de Assis explora como a sociedade encara as pessoas consideradas loucas e as trata de forma cruel e desumana, muitas vezes sem tentar compreender ou ajudar a lidar com seus problemas. Em resumo, a loucura é um tema muito presente na obra e utiliza essa abordagem para criticar a forma como a sociedade lida com questões de saúde mental e para explorar as complexidades da mente humana. Tema 3 critica a sociedade brasileira. Além disso, Quincas Borba é uma obra que critica de forma implacável a sociedade brasileira do final do século XIX, explorando diversos aspectos da vida social e política do país. Machado de Assis usa a sátira e a ironia para mostrar a corrupção e a hipocrisia da elite brasileira, que usa a retórica da civilização e da cultura para encobrir sua ganância e seu desprezo pelos menos favorecidos. O livro é uma crítica à sociedade burguesa e à sua falta de valores morais. Um exemplo disso é a descrição de uma festa organizada por um dos personagens, Palha, em que Machado de Assis ironiza a ostentação e o vazio das relações sociais presentes nesse tipo de evento. Palha dava uma festa em homenagem a um homem que em Paris comprará um casaco por 400 francos. Todos eles, convidados, se perguntavam quem seria o louco que comprará o casaco, mas nenhum deles pensou em perguntar ao homem que o comprará. Outro aspecto da sociedade brasileira criticado por Machado de Assis é a hipocrisia, presente em diversos personagens da obra. Um exemplo é o personagem Cristiano Palha, que se apresenta como um defensor da moral e dos bons costumes, mas que na verdade tem uma vida dupla e mantém um relacionamento extraconjugal com a mulher de seu melhor amigo. Machado de Assis utiliza essa personagem para mostrar a falta de sinceridade e a hipocrisia presente na sociedade brasileira da época. Além disso, o autor também critica a religiosidade e o fanatismo religioso, presentes em personagens como Cotrim e o próprio Quincas Borba, que desenvolve uma crença em sua própria filosofia, o humanitismo, a ponto de tornar-se um fanático. Machado de Assis utiliza essa crítica para mostrar como a religiosidade e o fanatismo podem ser usados para manipular as pessoas. Em suma, a obra Quincas Borba é uma crítica mordaz à sociedade brasileira do século XIX, desde a elite até a religiosidade e o fanatismo. Expondo assim as contradições da elite brasileira da época e sua falta de empatia pelos menos favorecidos, fazendo uma crítica contundente e atual. Tema 4. Ética. Um dos principais questionamentos que Machado de Assis faz é sobre a validade da ética tradicional e como ela é moldada pelo ambiente em que vivemos. Ele mostra como as pessoas agem de forma egoísta e cruel em busca de poder e dinheiro, ignorando valores éticos e morais. Um dos exemplos mais marcantes dessa crítica pode ser encontrado no trecho em que Rubião, após a morte de Quincas Borba, se torna herdeiro da fortuna do filósofo e se muda para o Rio de Janeiro. Lá, ele conhece Sofia, uma jovem que passa a frequentar sua casa e a manipulá-lo em busca de dinheiro. Rubião se apaixona por Sofia e acaba gastando grande parte de sua fortuna com presentes e despesas pessoais dela. Ao mesmo tempo, ele é enganado pelos amigos, que frequentam sua casa, que só estão interessados em sua fortuna. Essa situação expõe a fragilidade dos valores éticos de Rubião, que é facilmente influenciado pelo ambiente em que vive e pelas pessoas que o cercam. Outro exemplo interessante é o diálogo entre Quincas Borba e Rubião sobre o papel da ética na sociedade. Quincas Borba questiona a validade da ética tradicional, argumentando que ela é baseada em crenças infundadas e que a verdadeira ética deve ser baseada na utilidade. Ele afirma que o homem só é bom ou mal dependendo de como suas ações beneficiam ou prejudicam a sociedade como um todo. Essa visão relativista da ética é uma crítica à moralidade absoluta que era valorizada na época em que a obra foi escrita. A obra de Machado de Assis questiona os valores éticos e morais da sociedade em que vivemos e nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e comportamentos. Tema 5. Hipocrisia. Um outro tema importante em Quincas Borba é a hipocrisia. Machado de Assis usa a sátira e a ironia para mostrar a hipocrisia da elite brasileira, que se considerava superior e civilizada, mas que na verdade era corrupta e ignorante. A elite se achava acima das leis e dos valores morais, e usava sua posição de poder para explorar e oprimir o povo brasileiro. Essa hipocrisia é mostrada de forma crua na história, especialmente na figura de Cristiano Palha, que se aproveita da fraqueza de Rubião para tomar posse de sua fortuna. Na obra, Machado de Assis critica a sociedade hipócrita da época,
que vivia sob uma aparência de moralidade e honestidade, mas que, na realidade, escondia seus vícios e corrupção. Um dos exemplos mais marcantes de hipocrisia na obra é a personagem Sofia, a irmã de Quincas Borba. Ela é uma mulher extremamente religiosa e conservadora, mas que esconde uma personalidade corrupta e manipuladora. Ela se aproveita da ingenuidade de Rubião para se aproximar dele e, assim, obter vantagens pessoais. No entanto, ela se apresenta publicamente como uma pessoa bondosa e generosa, dedicada à caridade e ao bem-estar dos outros. Outro exemplo de hipocrisia na obra pode ser visto na figura do protagonista, Rubião. Ele é um homem ingênuo e inseguro, que se deixa levar pela aparência das pessoas e pelas ilusões que elas criam. Ele é facilmente manipulado por Sofia e pelos outros personagens que o cercam, que se aproveitam de sua fragilidade emocional. No entanto, Rubião também é hipócrita em certos momentos, pois ele próprio esconde seus verdadeiros sentimentos e desejos por trás de uma fachada de bondade e pureza. Um trecho que ilustra bem a hipocrisia na obra pode ser encontrado quando Rubião visita a casa de Sofia. Lá, ele presencia um diálogo entre Sofia e seu amigo, o padre Assis, sobre a necessidade de ajudar os pobres e desamparados. No entanto, logo em seguida, Rubião descobre que Sofia está envolvida em um esquema de corrupção com um político local. Esse contraste entre a aparência e a realidade é uma crítica direta à hipocrisia da sociedade da época. Esses são apenas alguns exemplos que ilustram como a hipocrisia é um tema central em Quincas Borba. A obra nos faz refletir sobre a importância da sinceridade e da honestidade em nossas relações pessoais e sociais, e nos alerta sobre os perigos de viver sob uma aparência de moralidade e virtude. Tema 6. Religião. A crítica à religião é um tema recorrente nas obras de Machado de Assis e em Quincas Borba não é diferente. O autor aborda de forma sutil, porém incisiva, a hipocrisia religiosa e a crença cega em dogmas religiosos. Um exemplo claro disso é a cena em que Quincas Borba é velado na igreja e Rubião, em um momento de reflexão, questiona a utilidade das orações e se realmente há um Deus que escuta e atende aos pedidos dos fiéis. Estava na igreja, durante o velório de Quincas Borba, quando veio-lhe de repente a ideia de que não servia de nada rezar. Quem é que atende às nossas orações? Se há um Deus, já tem providenciado tudo antes, se não há, de que vale pedir-lhe alguma coisa? Era como se entrasse pela primeira vez na igreja, e a impressão foi tão forte que Rubião sentiu a mais que as rezas dos presentes e as exéquias dos sacerdotes. Em suma, Machado de Assis usa a crítica à religião e à moralidade tradicional para expor as hipocrisias e limitações da sociedade brasileira de sua época. Ele convida o leitor a refletir sobre essas questões e questionar as verdades absolutas impostas pela sociedade. Tema 7. Moralidade tradicional. A crítica à moralidade tradicional é um dos temas recorrentes em Quincas Borba, e Machado de Assis utiliza diversos personagens e situações para questionar e ironizar certos valores considerados morais e éticos pela sociedade. Um exemplo disso é a personagem Sofia, que é apresentada como uma mulher que aparenta ser virtuosa e correta, mas que na verdade esconde um comportamento imoral e manipulador. Em uma cena da obra, ela é descrita como sendo uma espécie de monumento da hipocrisia, mostrando a contradição entre a imagem que ela projeta e suas verdadeiras intenções e ações. Outra personagem que exemplifica a crítica à moralidade tradicional é Palha, que se apresenta como um homem muito religioso e que segue rigidamente os preceitos da igreja, mas que na verdade é um manipulador e oportunista, que usa sua posição de influência na igreja para obter benefícios pessoais. Machado de Assis também questiona a ideia de que a virtude e a moralidade são garantias de sucesso e felicidade na vida, mostrando que muitas vezes as pessoas consideradas virtuosas são as que mais sofrem e as que não alcançam seus objetivos. Isso é exemplificado pela personagem Rubião, que é um homem simples e ingênuo, mas que acaba sendo vítima da ganância e da ambição de outros personagens considerados mais virtuosos e moralmente superiores a ele. Em resumo, a crítica à moralidade tradicional em Quincas Borba é uma forma de Machado de Assis mostrar a hipocrisia e a falsidade presentes na sociedade da época, questionando a ideia de que a moralidade e a virtude são sinônimos de felicidade e sucesso. Os principais personagens de Quincas Borba. A obra Quincas Borba, de Machado de Assis apresenta uma série de personagens complexos e multifacetados, que representam diferentes aspectos da sociedade brasileira do século XIX.
A seguir, destacamos alguns dos principais personagens e suas características. 1. Rubião. É o protagonista da história, um ingênuo professor primário que herda uma grande fortuna de seu amigo Quincas Borba. Ao longo da obra, Rubião é retratado como um homem frágil e facilmente influenciável, que é levado a acreditar nas ideias do humanitismo e a se envolver em situações embaraçosas e humilhantes. Machado de Assis usa Rubião como uma espécie de espelho da sociedade brasileira, mostrando como as pessoas são facilmente manipuladas por ideias e crenças populares. 2. Sofia. É a esposa de Rubião, uma mulher bonita e ambiciosa que o trata com desprezo e o usa para se aproximar da alta sociedade. Sofia é vista como uma personagem egoísta e manipuladora, que não tem escrúpulos em usar os outros para alcançar seus objetivos. 3. Palha. É um dos principais amigos de Rubião, um homem astuto e malandro que tenta se aproveitar da fortuna do protagonista. Palha é visto como um exemplo da classe média brasileira da época, que tentava subir na vida a qualquer custo, mesmo que isso envolvesse trair seus amigos e aliados. 4. Quincas Borba. É o personagem que dá título ao livro, um filósofo que inventou o humanitismo e deixou toda a sua fortuna para Rubião. Apesar de não aparecer muito na história, Quincas Borba é fundamental para entender os principais temas da obra, como a ética, a hipocrisia e a busca pelo poder. 5. O Cristiano. É um jovem ambicioso que se aproxima de Rubião e tenta se casar com sua sobrinha, Maria. Cristiano é visto como um exemplo da nova geração de brasileiros que surgia na época, interessada em ascender socialmente e disposta a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Em resumo, os personagens de Quincas Borba representam diferentes facetas da sociedade brasileira do século XIX, e são usados por Machado de Assis para questionar valores, crenças e atitudes que ainda persistem até hoje. Cada um deles tem sua importância para a trama e para a mensagem que o autor quer transmitir, tornando a obra uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a sociedade em que vivemos. Trechos mais importantes da obra. Há diversos trechos importantes em Quincas Borba, que abordam temas como ética, hipocrisia, corrupção, exploração, entre outros. Alguns desses temas são: 1. Ao vencedor, as batatas. Essa é a famosa frase que resume o humanitismo, a filosofia criada por Quincas Borba. Ela representa a ideia de que a vida é uma competição, onde apenas os mais fortes sobrevivem e conquistam o sucesso. É uma crítica à sociedade da época, que valorizava o poder e a riqueza acima de tudo. 2. Se a vida é assim, para que preocupar-se com os outros? Esse trecho representa a ideia de egoísmo e individualismo presente na obra. É uma crítica à elite brasileira da época, que valorizava apenas seus próprios interesses, sem se importar com o bem-estar da sociedade como um todo. 3. Não se fala mal dos mortos. Essa é uma frase que aparece diversas vezes na obra, representando a hipocrisia presente na sociedade. As pessoas fingem ser solidárias e respeitosas com os mortos, mas na realidade não se importam com eles. É uma crítica à falsidade e à falta de empatia da sociedade. 4. A vantagem de não ser boi é não haver boi em nós. Esse trecho representa a ideia de que o ser humano é capaz de pensar e questionar sua própria existência, diferentemente dos animais. É uma crítica à sociedade que trata as pessoas como meros objetos, sem valorizar sua humanidade. 5. Não há nada mais estúpido do que a vaidade dos homens. Esse trecho representa a ideia de que a vaidade é uma característica humana que muitas vezes leva à destruição. É uma crítica à sociedade que valoriza a aparência e o status social, em detrimento da verdadeira essência das pessoas. Esses são apenas alguns dos trechos mais importantes de Quincas Borba, que ajudam a entender os principais temas e ideias presentes na obra. Bônus aspectos interessantes da obra. Um aspecto interessante em Quincas Borba é a técnica narrativa de Machado de Assis. Ele usa a narrativa em primeira pessoa para contar a história do personagem Rubião, permitindo que o leitor veja o mundo através dos olhos dele. Essa técnica ajuda o leitor a se identificar com o personagem e a entender suas motivações. No entanto, Machado de Assis também usa a narrativa em terceira pessoa para dar uma visão mais ampla dos acontecimentos, o que cria uma tensão narrativa interessante e mantém o leitor engajado na história. Além disso, é importante destacar que Quincas Borba é uma obra que exige do leitor uma reflexão profunda sobre a condição humana.
Machado de Assis mostra como o ser humano é frágil e como suas crenças e valores são moldados pelo ambiente em que vive. O autor questiona a validade da ética tradicional e mostra que, muitas vezes, as pessoas agem de forma egoísta e cruel em busca de poder e dinheiro. Nesse sentido, Quincas Borba é uma obra temporal, que dialoga com questões contemporâneas. A corrupção, a hipocrisia e a ética são temas que ainda são muito presentes na sociedade brasileira e mundial. A obra de Machado de Assis é uma crítica à sociedade em que vivemos e uma reflexão sobre a condição humana. Conclusão. Em suma, Quincas Borba é uma obra singular na literatura brasileira que traz reflexões profundas sobre a natureza humana e a sociedade brasileira do século XIX. Através da narrativa de Rubião, o leitor é levado a questionar a validade dos valores morais e éticos que regem a vida em sociedade e a repensar as relações de poder que permeiam as interações humanas. Além disso, é importante destacar que Quincas Borba é uma obra frequentemente cobrada nos vestibulares, em especial na FUVEST. Conhecer e compreender os elementos presentes na obra é fundamental para se sair bem nas provas de literatura. Por fim, para aqueles que desejam mergulhar ainda mais na obra, é possível encontrar a versão completa em audiobook no canal Ouvindo Livros, no YouTube. Com isso, é possível desfrutar da história de Machado de Assis de uma forma diferente e mais imersiva. Assim, fica evidente a importância e a relevância de Quincas Borba não apenas para a literatura brasileira, mas também para a formação cultural e intelectual de quem deseja compreender melhor a sociedade em que vivemos.